Brum. Ele é cirurgião oncológico, doenças da pele, e como todos sabem, no verão aumentam as atividades realizadas no ar livre também, porém é nessa estação que a radiação solar incide com mais intensidade sobre a Terra, aumenta o risco de queimaduras, de câncer de pele e outros problemas. E é sobre esse assunto que nós conversamos com o doutor Alessio Brum. Bom dia, doutor Alessio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Princesa FM, muito obrigado pelo convite e espero poder esclarecer todas as dúvidas possíveis. Pois é, o verão começa dia 21 de dezembro e qual é a forma mais importante para reduzir o risco de doenças da pele, câncer de pele, doutor Alessio? Olha, esse tema é da maior importância, porque muitas pessoas não sabem, mas os cânceres de pele, em incidência, em frequência, em número de casos, é considerada a principal patologia oncológica de todos os países, não só do Brasil, até mesmo de países com menor exposição solar, como os países da Europa, por exemplo. Em todas as estatísticas de vários tipos diferentes de cânceres, sempre os cânceres de pele classificados como cânceres não melanoma, eu posso explicar depois o que é isso. Esses cânceres de pele não melanoma são em maior quantidade até mesmo do que cânceres de mama, cânceres de próstata, cânceres do aparelho digestivo. Então a gente está falando de um tema de altíssima importância estatística, altíssima prevalência, altíssima quantidade de casos por ano. E nós especialmente vivemos no Brasil e no Nordeste, na Bahia, que é uma área com a exposição solar muito grande. E a principal forma de se proteger é proteger do sol com fotoprotetor, com filtro solar e também com proteções físicas, com camisa de manga comprida. Hoje em dia ficou muito fácil o acesso a um tipo de roupa chamada de proteção UV, que é muito prática para uso de atividades ao ar livre, mesmo de praia, de piscina. Então são camisas muito práticas, de uso confortável para adultos e crianças e que acaba se tornando mais barato a longo prazo do que passar o protetor solar na pele. Não dispensando, uma coisa não tira a necessidade da outra, mas reduz bastante. Se a pessoa, a criança, o adulto, o idoso estiver na piscina, estiver na praia, estiver ao ar livre, usando esse tipo de vestimenta, essas blusas de proteção UV, já reduz muito o volume de filtro solar que é necessário passar. E no rosto, obviamente no rosto, nas mãos, é imprescindível, é indispensável o uso do filtro solar, porque a camisa não vai proteger. Então eu gosto sempre de recomendar, principalmente quando eu atendo no consultório, pessoas que trabalham expostas, às vezes no comércio, ao ar livre, trabalham, não só lazer, mas trabalham expostas ao sol, em zona rural, por exemplo, fica muito caro o uso diário do filtro solar na quantidade que é necessário. O uso diário do filtro solar, ele é necessário, eu continuo reforçando, enfatizando, estimulando o uso no rosto, na face, nas mãos, mas o uso dessas camisas de mangas compridas com proteção UV já no tecido é algo que barateia muito, reduz muito o gasto do filtro solar em volume. O senhor falou em câncer não melanoma, obviamente, ao contrário, o senso câncer melanoma. Exato. Qual é essa diferença, doutor? Pronto. Os cânceres de pele são vários tipos diferentes, mas a gente resume para melhor compreensão em 3 tipos. O melanoma, eu vou dizer o que é, o câncer de pele, carcinoma basocelular, muitas vezes o paciente vê escrito a sigla CBC, que significa carcinoma basocelular, e um outro tipo chamado carcinoma escamocelular, que aí se usa muito a sigla SEC, CSC. Esses 2 tipos, o carcinoma basocelular e o carcinoma escamocelular, são doenças menos agressivas. Menos agressivas quer dizer, a chance de uma pessoa ter uma doença grave no corpo todo, precisar de internamento hospitalar ou tirar a vida da pessoa, ela é quase zero, ainda bem, porque essas são as doenças mais comuns. Mais de 90% dos cânceres de pele são esses 2 tipos, o CBC e o CSC, o SEC. Mas isso não quer dizer que não são doenças, elas são doenças de comportamento de agressão mais local, pode gerar uma ferida,
prurido, coceira, uma mancha que não cicatriza, que vai sangrando. O carcinoma escamocelular já é mais agressivo do que o carcinoma basocelular. E o melanoma, qual a grande diferença do melanoma? O melanoma, a gente diz na oncologia que é uma doença muito traiçoeira. Por quê? Ainda bem que ela é mais rara, é bem mais rara do que os outros dois, mas o melanoma, o paciente pode ter uma lesão pequena, uma lesão de 1, 2 centímetros, uma mancha pequena, menos de 1 centímetro às vezes, e essa doença ela pode se espalhar pelo corpo, a gente chama isso de metástase. Quando a lesão sai, a doença sai de onde ela começou, ela vai para outros órgãos do corpo. Isso pode incluir ossos, gânglios linfáticos, sistema nervoso central. Então, o melanoma tem um risco elevado de se disseminar pelo corpo, causando metástases à distância, gerando uma dificuldade grande de tratamento, mas existe tratamento, e, portanto, o melanoma sempre é entendido como uma doença ameaçadora da vida. A pessoa pode... se não for descoberto a tempo, precocemente, não tiver acesso a um tratamento eficaz, a pessoa pode perder a vida, pode morrer pelo melanoma. E, repito, graças a Deus o melanoma é bem mais raro. Os outros dois tipos, que são os não melanoma, né, o CBC e o SEC, é muito difícil haver um comportamento sistêmico da doença. A doença agride o paciente localmente ali, causando dor, sangramento, um ferimento que não cicatriza, mas são muito difíceis de se disseminarem pelo corpo. Agora, em relação a esse mais perigoso, qual é a aparência dele na pele? Dá para a pessoa perceber o tipo de... Dá para ver uma suspeita, sim. Inclusive existe uma campanha conjunta da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e do GBM, que é o Grupo Brasileiro de Melanoma, são sociedades médicas em conjunto que fazem uma campanha chamada Juntos contra o Melanoma. É uma campanha que tenta instruir principalmente profissionais de estética, de cabeleireiros, profissionais de manicures, que são pessoas que estão sempre manuseando as pessoas nos seus cuidados, no corte de cabelo, no cuidado das unhas, para reconhecer alguns tipos de mancha. O ideal sempre é que o paciente perceba uma mancha nova que ele não tinha antes, sim, principalmente de cor escura, pigmentado, um tom preto ou marrom escuro. Se ele tiver um sinal de pele com essas características novo, o ideal é que ele faça uma consulta com o médico dermatologista. Eu não sou dermatologista, eu sou, como já foi apresentado, cirurgião, oncologista. Geralmente eu recebo os pacientes que já fizeram um diagnóstico com o médico dermatologista, e aí eles mandam para o cirurgião oncológico ou o cirurgião de cabeça e pescoço, dependendo, e para nós tomarmos as medidas necessárias para tratar a doença. O principal profissional que faz o diagnóstico, o reconhecimento de uma suspeita de melanoma e aí parte para uma confirmação disso, é o dermatologista, que é um médico clínico especialista em doenças da pele. Então, o paciente que não é médico, que não é da área de saúde, ele principalmente tem que pensar numa regra de fácil memorização de 4 letras, A, B, C, D, em que A é a assimetria da lesão. A lesão ela não é de uma cor só, ela tem uma parte mais preta, outra parte mais marrom escura, então tem essa diferença de assimetria. B são as bordas, né? A delimitação dela, as bordas da lesão, o limite da lesão não é exatamente preciso. C é a coloração escura, mais apigmentada, e D é o relevo, é a altura da lesão. Se a lesão ela tá um pouco mais, em relação à pele, ela sobe um pouco quando você passa o dedo, percebendo um relevo diferente. Então, com essas características, o paciente pode dar importância àquilo e procurar um médico dermatologista. Outra questão também, menos comum, se o paciente tem um sinal desde nascença, desde criança, aí não preocupa, não dá medo, ele já foi visto por vários médicos e sempre soube que aquilo não era nada demais. Mas se aquele sinal muda de característica, isso é de extrema importância. Se o sinal, por exemplo, perde a cor, ele era uma cor mais escura e aí ele tem uma regressão, ele fica mais claro, ou ele desaparece, ou ele muda a geometria, o formato dele. Isso são sinais de alerta, não é para ficar desesperado, isso significa que precisa ser examinado pelo dermatologista. O dermatologista usa uma lente de grande aumento, que aumenta 20 vezes a dimensão, chamado dermatoscópio. Então o dermatologista examina e vê critérios específicos de suspeita para alguma dessas doenças que eu falei, ou melanoma, ou carcinoma basocelular, ou carcinoma escamocelular. E se
houver uma dessas suspeitas, é necessário fazer uma biópsia, que é um procedimento simples com anestesia local, ou, dependendo do caso, uma cirurgia um pouco maior. As cirurgias, mesmo as cirurgias maiores de pele, costumam ser cirurgias de rápida realização, que o paciente vai para casa no mesmo dia, não precisa ficar internado no hospital, o que torna muito prático para uma pessoa que trabalha, para uma pessoa que não pode se afastar do seu trabalho, fazer uma consulta com o dermatologista, examinar, se tiver uma suspeita, fazer uma biópsia. Não é para ter medo, não é para ficar retardando aquilo, deixando para o ano que vem. Então a gente sempre alerta que procure o dermatologista, e quem nunca teve nenhuma lesão assim suspeita, mas é bom, é recomendado que toda a população em algum momento faça um exame com o dermatologista. É algo rápido, sem agulha, sem dor. É basicamente o dermatologista examinar o paciente, tirar a blusa, examinar as áreas mais expostas do sol, além dos braços e do rosto, né? A região peitoral, a região das costas, procurando lesões com características suspeitas. E principalmente procurando essas lesões que mudaram de formato ou mudaram de cor. Bom, o senhor falou exatamente das proteções, né? Da camisa UV, do protetor solar, mas a gente percebe que a maioria das pessoas, sobretudo na zona litorânea, melhor dizendo, onde as pessoas vão para as praias agora nesse período, uma parte não, o cara tá lá jogando sua pelada, o pai chega com os filhos, brincam ali, mas quais são os horários para essas pessoas que não têm esse cuidado, né? Exato. Porque as exposições solares têm determinados horários que são mais graves do que outros. Qual é a recomendação que o senhor faz para essas pessoas que não estão habituadas ou educadas para esse tipo de comportamento? Excelente essa pergunta, porque realmente a gente vê, é muito comum as pessoas se exporem nos horários de maior incidência solar, ao redor do meio-dia, sem nenhuma proteção. E não dispensando a proteção, mas o recomendado é que a exposição solar seja antes das 10 da manhã e após as 4 horas da tarde. Entre as 10 e as 4 horas da tarde, caso a pessoa vá praticar uma atividade esportiva, tomar um banho de mar ou de piscina, realmente é imprescindível, não dá para deixar de usar uma camisa UV protetora e o filtro solar, chapéu também. A gente recomenda o uso de chapéu com abas largas, muito. Isso aí é imprescindível. A gente imagina, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que nós teremos nos próximos anos um aumento da incidência de cânceres de pele, justamente porque, qual a questão? Esse verão é um verão atípico. Esse verão de 2021, 2022, agora que nós estamos começando, há um clima de muita euforia no planeta todo, não só no Brasil. Um clima das pessoas que ficaram presas, confinadas, que ficaram no verão passado, aliás, praticamente 2 verões, né? Ficaram em casa sem poder se expor, e agora, com acesso à vacina, a maior parte da população se vacinando e diminuindo os números dessa tragédia, dessa pandemia, é natural que as pessoas, crianças e adultos, queiram se divertir, curtir mais o verão do que nos anos anteriores, se expondo mais ao sol. Então, essa campanha que é feita todo ano do Dezembro Laranja, esse ano vamos reforçar mais ainda, porque sabemos que todo mundo vai se expor mais ao sol, é normal, não queremos que as pessoas fiquem privadas dessa alegria de curtir o verão, mas que curtam o verão com esses cuidados. Então, se expor ao sol preferencialmente antes das 10 da manhã e após as 4 horas da tarde, e sempre usando camisas de manga comprida com tecido UV protetor, são marcas diferentes, barateou muito o custo, antigamente custavam muito caras essas camisas. E usando protetor solar, recomendo sempre fatores altos, acima de fator 30. Abaixo de fator 30, a proteção não é muito boa. Outra recomendação, eu sei que isso na prática é difícil, a maioria das pessoas não faz isso, é que o protetor deve ser repassado. Tem pessoas que falam, doutor, eu passei o protetor número 60, número 70 de marca cara, e no final do dia eu estava todo vermelho, todo queimado. Mas na verdade o protetor ele precisa ser repassado. O suor, se a pessoa joga futebol, se a pessoa corre, o suor ajuda a remover o filtro de proteção, e principalmente quando a pessoa entra na água do mar ou da piscina. Então o ideal é que, se você ficar 3 horas exposto ao sol na praia, na piscina, que você repasse após 3 horas o protetor solar no rosto, no pescoço, nas mãos, e use a camisa UV. Doutor Lécio, óculos para proteção aos olhos, que influência ele tem ou deixa de ter em relação ao câncer de pele? Aí eu não sei se eu faço uma colocação correta ou não. Corretíssima. Que aí já é um problema mais para os oftalmologistas, mas está na seara. Tá dentro dessa
sua área. Como é que o senhor fala sobre isso? Inclusive, os caras que compram óculos aí nas praias, de qualquer jeito, usa óculos, bota aquele óculos bonitão. Pronto, muito boa essa colocação. Isso aí, existe o mesmo câncer de pele, carcinoma escamocelular. Ele pode acontecer, felizmente é muito mais raro, mas ele pode acontecer sim nos olhos. Quem trata isso é o médico oftalmologista. Quem reconhece, identifica e trata é o médico oftalmologista. O melanoma também pode acontecer, e graças a Deus é uma situação rara, porque é muito ruim um diagnóstico de melanoma, na retina no caso, e infelizmente quando o paciente tem esse diagnóstico dificílimo, muitas vezes, quase sempre, é necessário fazer uma cirurgia mutiladora de remoção do olho, de retirada do olho. Uma tragédia. Então, é recomendado sim o uso de óculos de proteção. Esses óculos que não são certificados, não são validados, eles podem promover um prejuízo maior. Se a pessoa compra um óculos que muitas vezes é apelativo porque o preço é muito barato, achando que está protegendo, vai ter uma sensação de conforto. Na hora que você coloca o óculos, você vai ser enganado, seus olhos serão enganados. Quando você consegue escurecer um pouco a luminosidade com óculos, um óculos solar, que é um óculos sem certificação, sem certificação dos órgãos de controle, como Inmetro, você está se expondo porque você vai abrir mais a pupila, que é normal, isso é um reflexo normal quando a gente está no ambiente mais escuro, e você vai expor mais sua retina. Então, é ideal que sejam usados óculos sim, óculos escuros, óculos de sol, porém, que sejam óculos validados, comprados em lojas de referência, e que você veja lá se é recredenciado aquele óculos ou não, se a tecnologia dele é correta ou não. A gente vê vendendo assim em situações informais, óculos, às vezes a pessoa se agrada com a beleza do óculos, com a estética do óculos, e ele escurece, a pessoa acha que está protegida, e ao contrário. Ali é uma armadilha, porque dá um conforto, escurece um pouco, você acha que está protegendo seus olhos, mas na verdade dilata a pupila porque está mais escuro e você expõe mais sua retina. Mas os óculos de qualidade certificados é bom que se use sim, é mais um elemento de proteção para esses mesmos cânceres que acontecem na pele, que podem acontecer com a incidência mais baixa nos olhos. Doutor Onésio, muito obrigado. Especial realmente essa informação que o senhor traz sobre câncer. Nós estamos aí no período do verão chegando, né? E as praias, como o senhor colocou bem, não é uma demanda reprimida aí de lazer. Então as pessoas vão, olha aí, os hotéis estão lotados, os navios lotados, agora mesmo tá vendo aí na televisão, né? Os cruzeiros aí todos lotados. Então é um corre-corre muito grande agora, que as pessoas estavam retidas dentro de casa. E essas suas informações foram excelentes. Queremos lhe agradecer a Clínica Amo também, o pessoal da Amo, que nos manda esse presente hoje para o nosso Bom Dia Feira, pois não. Eu quero só complementar, alertando, informando a população de Feira de Santana, que caso as pessoas que não têm plano de saúde, têm uma renda baixa, tenham o direito e devem se informar que existe um centro de oncologia de excelência aqui em Feira de Santana, que atende o SUS, que é o chamado Unacom, que é vinculado ao Hospital Dom Pedro de Alcântara, Santa Casa de Misericórdia, fica na rua ali de trás, a rua Carlos Valadares, conjugado com o Hospital Dom Pedro. Atualmente eu não trabalho mais lá, mas trabalhei 5 anos lá, e toda a equipe do Unacom, de enfermeiras e de médicos, atendem com muito carinho e com muito respeito à população humilde que não tem plano de saúde, um atendimento gratuito. Então as pessoas humildes podem buscar o atendimento lá. Infelizmente não há dermatologista para fazer essa triagem, esse reconhecimento, no caso lá no Unacom. Mas um paciente que já passou por um dermatologista e está ali assustado com o diagnóstico de um câncer de pele, seja ele um melanoma ou um basocelular ou um carcinoma escamocelular, ele não fica sem tratamento. Esse paciente ele tem direito constitucional ao atendimento em oncologia, em saúde, e no caso de Feira de Santana e das cidades ao redor de Feira de Santana, esse atendimento é assegurado pelo Unacom, que é uma instituição filantrópica vinculado ao SUS e que pode dar um atendimento de excelência, tanto de cirurgia como de quimioterapia ou radioterapia, a quem tem esse diagnóstico, complementando o trabalho das clínicas privadas. Então, infelizmente não tem dermatologista de fácil acesso, mas o paciente que já teve um diagnóstico, já passou no dermatologista em algum lugar, ele pode procurar o tratamento lá, se tiver um diagnóstico de câncer de pele, no Unacom, e um tratamento gratuito pelo SUS, que é o direito de todo brasileiro. Ok, muito obrigado, e agradecer aqui a Clínica Amo por esse presente que nos deu hoje,
com a sua explicação sobre e suas orientações e conselhos sobre o câncer. E obrigado. Mesmo, viu? Um bom dia para o senhor, bom trabalho. Continue com essa sua atividade muito nobre. Obrigado a todos. Doutor Alessio Brum foi o nosso entrevistado, ele é cirurgião oncológico, ele doenças da pele, aqui na nossa querida Feira de Santana. Estamos no